Gravando aqui. Apareceu que tá gravando aí? Pronto. Sim, Pode sim. iniciar. Boa tarde, gente. Antes de começar, eu preciso dizer que para mim é um grande prazer estar aqui, bater esse papo com vocês. Como mulher preta, para mim é muito bom poder compartilhar, trocar conhecimentos, né? E, como você muito bem disse, casa muito com o que a Lilian trouxe sobre planejamento de carreira, né? É óbvio que falando de maneira estratégica sobre preparação para a entrevista, em uma hora não dá para a gente se aprofundar. Então, o que eu vou trazer aqui é de uma maneira que dá para que vocês consigam se preparar, né? Mas, assim, é um pouco, muito mais pincelado, tá? Então, para a gente começar, eu quero me apresentar, né? Eu sou Flávia Silva, as minhas paixões são pessoas e educação, o meu propósito é transformar vidas através do desenvolvimento humano, e eu sou gestora de recursos humanos e coach de carreira. Como gestora de recursos humanos, eu tenho muita experiência no que se refere à condução de processos seletivos. E aí tem uma pesquisa recente que diz que a etapa da entrevista é a etapa que mais elimina candidatos. Justamente porque, às vezes, existe uma incongruência, ou seja, o candidato do currículo não é o mesmo candidato da entrevista. Como assim, Flávia? Muitas vezes o candidato ele se apresenta de uma forma muito diferente no currículo e no tete a tete, no cara a cara, seja hoje uma entrevista online, que está muito comum devido à pandemia, ou até mesmo entrevistas presenciais. Então, antes disso, eu quero que vocês me respondam aí no chat. Quem aqui já passou por entrevistas de emprego? Todo mundo? Ninguém? Seja para estágio, para qualquer vaga. Quero que vocês me digam, só para eu saber. Se tem uma galera boa aí. Massa. A Patrícia disse que já participou e passou. Excelente. A Tayla falou que nunca. A Milena traz aqui uma coisa interessante, ó. Ela disse que tem muito tempo sem fazer entrevistas. E aí vai ser bacana porque a gente vai poder trocar. Então, eu trouxe aqui alguns dados estatísticos que são relevantes. Eu vi que tem alguns meninos, alguns homens aqui na sala, mas a grande maioria de mulheres. E aí, existe uma pesquisa recente que foi feita no ano passado, da consultoria Indique, uma preta e uma empresa chamada Box 1824, em que trouxe alguns dados muito alarmantes. Hoje, a população, as mulheres pretas, representam 28% da população brasileira. Dessa população, 39% das mulheres pretas hoje estão desempregadas. E apenas 2% da população negra, das mulheres negras, estão em cargos de CEO, de diretoria nas organizações. Por que eu estou abrindo o debate? Por que eu estou abrindo esse bate-papo com esses dados? Porque, para além da necessidade de implantação de políticas públicas, que aí é uma demanda do Estado, a gente não vai entrar aqui em questões políticas, mas isso só mostra que nós mulheres, todos nós de maneira geral, mas nós mulheres e nós mulheres pretas, precisamos estar um passo à frente dos demais, precisamos nos preparar de uma maneira diferenciada, porque o mercado ele é muito agressivo e as exigências do mercado têm tornado a inserção das pessoas mais difícil, tem tido muita exigência com o segundo idioma, com um conhecimento mais avançado em informática. Então, as questões técnicas continuam sendo... existe um jargão na área de RH que é mais ou menos assim: a gente contrata pela competência e demite pelo comportamento. Então, a porta de entrada, sempre nas organizações, vai ser a competência técnica, aquilo que você sabe fazer. E o como fazer, que são as competências comportamentais, aí vai ser ao longo da caminhada, né, do caminhar de cada pessoa na organização. Então, seguindo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre competências comportamentais, mas antes, eu costumo dizer que a base da empregabilidade, ela é dividida em 5 etapas, que são o que eu chamo de instrumentos de empregabilidade. Esses instrumentos de empregabilidade, eles são divididos em um currículo estratégico, marketing pessoal, network, o desenvolvimento de soft skills ou competências comportamentais e a preparação para entrevistas. Eu vou falar apenas dos dois últimos, eu vou pincelar muito rapidamente sobre o currículo estratégico, marketing pessoal e network, mas a gente vai discutir um pouco mais sobre soft skills e a preparação para as entrevistas. O currículo estratégico é interessante, deixa eu perguntar aqui no chat.
Quem está aqui na sala sabe me dizer se sabe montar um currículo? Ou se terceiriza, se pede para alguém fazer, se pesquisa na internet, vai na Lan House, pede para alguma pessoa montar o currículo? Márcia disse que acha que sabe. Massa. Pronto. Então, de maneira geral, está muito dividido aí, né? Algumas pessoas dizem que sabem, outras dizem que pesquisam na internet. Beleza. Eu não vou aqui trazer modelos de currículo, porque esse não é o foco do nosso bate-papo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a porta de entrada de todo colaborador, de todo profissional na organização, ainda que seja através de indicação, é o currículo. Então, o candidato, o selecionador, o entrevistador, ele não sabe quem é você. Naquele momento, você é representado por um documento que é o seu currículo. Então, é muito importante, porque antes de você chegar, por exemplo, na etapa da entrevista, você passa pelo currículo. Então, o currículo muito bem montado, ele é muito importante. Então, assim, dica para quem tem dúvidas, pode me procurar depois, que eu posso passar algumas dicas estratégicas, alguns modelos que são utilizados hoje, na parte de montagem de currículo estratégico. O marketing pessoal também é muito importante, porque é o seguinte: as pessoas associam muito o marketing pessoal apenas à aparência. É óbvio que algumas pessoas me perguntam assim, Flávia, quando eu vou participar de uma entrevista, como é que eu devo me vestir? Veja bem, depende principalmente de qual empresa que você está se candidatando. Hoje tem empresas muito despojadas, que você pode ir de sapatilha, de chinelo, que você pode ir de bermuda. Depende muito da empresa que você for trabalhar. Então, uma dica em relação a isso, pesquise nas redes sociais como é a cultura dessa empresa no que se refere a vestimenta. Se for uma vestimenta mais formal, alguém está dizendo que meu nome não está aparecendo. Eu estou logada com o de Lilian? Ah, tá. Eu preciso sair e voltar? Como é que você quer fazer? Ai, gente, ou pode continuar? você acha que tá bom? Tudo bem, gente, manter o nome de Lilian? Por mim, tudo bem, assim. Se vocês quiserem, eu posso sair. Sou eu. Não é Lilian. Eu achei que eu tivesse logado com o meu. Beleza, a gente vai deixar os contatos assim no chat, pode deixar. Pronto. Vamos lá, vamos seguir. Então, como eu estava falando, a etapa do marketing pessoal ele é muito importante porque não se trata apenas da aparência. É claro que menos é mais. Então, no nosso caso, mulheres, maquiagem sempre leve, né, roupas sempre básicas, cores preta, branca, azul claro, nada muito chocante. E aí, sobre isso, uma vez numa palestra, alguém me perguntou, o que eu devo vestir, de que forma eu devo me comportar? E a minha resposta é o que eu sempre digo. Sua aparência não pode chamar mais atenção do que as suas competências. Pronto. Então, se numa entrevista as pessoas estão te olhando mais, olhando para a sua aparência, para suas unhas, para sua roupa, e esquecendo um pouco de você no sentido comportamental, tem um problema aí. Então, o que deve chamar atenção num processo seletivo sempre tem que ser as suas competências, não a sua aparência. Então, alguém me pergunta, Flávia, mas cabelo black? Eu também uso cabelo black, já usei trança. Isso não é nenhum problema. A questão não está nisso, em ser black, em usar trança, mas justamente em não se preocupar apenas com a vestimenta, com a aparência, tá? Então, menos é sempre mais. O network é sempre muito importante. Tem uma pesquisa que diz que, em média, 62% das pessoas que estão desempregadas, elas conseguem se recolocar através de indicação de network. Então, é muito importante acionar as redes de contato de vocês. Quem aqui tem experiência profissional, que está desempregado, aciona o seu contato, o seu antigo gestor, ou o gestor de RH da empresa. É muito importante manter essas conexões, porque isso pode te abrir portas, sim. E aí, o que a gente vai falar de uma forma mais profunda, por assim dizer, é o desenvolvimento de soft skills, que nada mais são do que competências comportamentais e a preparação para a entrevista. Então, hoje, essas soft skills, ou seja, essas competências comportamentais, são as competências que são mais valorizadas pelas empresas atualmente. A capacidade de trabalhar em equipe, a capacidade de ser adaptável, a boa comunicação, criatividade e inovação, a busca por conhecimentos, a automotivação, a resiliência e a gestão do tempo. Sendo que nós estamos ainda vivendo numa pandemia,
As duas competências que são a busca por conhecimento ou aprendizagem contínua e a adaptabilidade são consideradas hoje pelas organizações as duas competências essenciais. Por que isso? Principalmente a adaptabilidade. Nós estamos vivendo num cenário de incertezas. Então, muitas empresas precisaram fazer ajustes. Né? Muitas pessoas que não estavam acostumadas a trabalhar em home office começaram a trabalhar em home office. E muitas empresas precisaram passar por processos de redução de salário, readequação de função, e tudo isso exige de nós, profissionais, a capacidade de nos adaptar. Então, aí vocês podem se perguntar, mas Flávia, tudo bem, como é que eu posso desenvolver essas capacidades? E aí eu trago uma reflexão para vocês. É preciso investir em autoconhecimento. Autoconhecimento é uma palavra que está sendo muito falada, mas assim, esse mergulho interno, ele é muito importante, porque eu só vou saber aquilo que está atrapalhando o meu desenvolvimento se eu investir no meu autoconhecimento. Se eu tiver consciência de quem eu sou, das minhas capacidades, dos meus pontos fracos, dos meus pontos fortes, das minhas competências e habilidades. Autoconhecimento é isso. É ser capaz de descrever a nós mesmos de uma forma congruente, de uma forma clara e de uma forma sincera. Então, como é que eu faço para desenvolver novas habilidades e novas competências comportamentais? Primeiro, eu preciso saber o que está faltando. Existe uma carência no mercado, muitas empresas, por exemplo, não têm a cultura de dar feedback, né? Às vezes as pessoas perdem no processo seletivo e não sabem por que perderam. É muito comum. E né, dentro dessa cultura, de fato, muitas vezes as pessoas são eliminadas e não sabem onde foi que falharam. Então, se você tiver aí, vai uma dica, se você tiver abertura, seja com o seu gestor, se quem está trabalhando, ou com o recrutador, selecionador, pergunte o que é que faltou para aquela vaga. Porque, assim, a questão, muitas vezes, muitas pessoas me procuram, porque eu presto assessoria de recolocação, e aí muitas pessoas me procuram desesperadas. Flávia, eu faço um monte de processo seletivo e não sou aprovada e tal. E aí eu sempre pergunto, o que você aprendeu da última entrevista que você fez? Teve algum processo seletivo em que você passou nas etapas? Então, esse momento de reflexão é muito importante, porque às vezes, gente, quase sempre, eu costumo dizer, os ajustes, eles são mínimos. Às vezes a gente acha que está tudo uma merda, que está tudo ruim, que eu sou péssima, quando na realidade apenas são ajustes pequenos. Tem uma pesquisa que diz que o selecionador ele leva menos de 10 segundos para fazer uma primeira avaliação do candidato. Pense aí, você se prepara, sai de sua casa e leva-se apenas 10 segundos para fazer uma primeira avaliação. É óbvio que essa primeira avaliação nem sempre é que vai determinar a contratação ou não. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? É preciso ter esse cuidado desse primeiro contato com o selecionador. Então, se você percebe que está te faltando alguma coisa, faça esse mergulho. Pega um papel em branco e começa a fazer anotações. E quem aqui já passou por outros processos seletivos, começa a fazer reflexão. Alguém falou aqui no chat que passou por um processo e foi aprovado. Então, se pergunte, por que você acha que você foi aprovado? O que você fez de bom, de certo, por assim dizer, nessa entrevista? Comece a guardar isso, para que você possa replicar isso nos processos seletivos. Porque a entrevista também é experiência. Tem gente que passa nas entrevistas de primeira, mas tem pessoas que ralam, passam por 3, 4, 5 entrevistas até serem aprovados. Mas, ao invés de se conectar com o fato de não ter sido aprovado, se conecte com a experiência. O que aquilo te trouxe? Né? E aí a segunda dica é essa, se aceite, mas não se conforme. A gente não precisa transformar-nos em pessoas que nós não somos. Mas se for possível fazer ajustes que não firam a nossa dignidade, que possam nos tornar profissionais melhores, por que não fazer, né? A gente não pode ser aquele tipo de pessoa engessada que diz, eu nasci a síndrome de Gabriela, eu nasci assim e eu vou morrer assim. Nós estamos aqui para sermos sempre transformados. Então, se eu percebo que eu preciso desenvolver alguma habilidade, alguma competência, e que isso vai me agregar maiores possibilidades de aprovação no processo seletivo, eu faço. E uma outra dica é a anotação das descobertas. Então, o que eu percebi nesse processo de autoavaliação, de autoconhecimento? O que eu percebi? O que eu descobri a respeito de mim, aquilo que me falta, aquilo que eu sou bom?
Uma boa reflexão que eu faço com as pessoas acredito que Lilian tenha falado um pouco sobre isso, sobre a questão dos talentos, né? Talento é aquilo que você é muito bom, aquilo que você faz sem grandes esforços, aquilo que algumas pessoas ralam para conseguir, suam para poder fazer, e você faz de boa, sem grandes esforços. Isso é talento. Então se conecte com isso. Qual é o seu talento? Perceba, descubra o que você tem de muito bom. E claro, é fundamental ter uma disciplina. Então, tá tranquilo até aqui? Fez sentido para vocês essa parte da preparação do desenvolvimento das soft skills? Me contem. Tá tranquilo? Beleza. Então, simbora. Então, de fato, como é que eu posso mandar bem na entrevista? Aí, eu quero fazer uma outra reflexão com vocês, antes da gente começar. Se você fosse fazer uma prova que tivesse o potencial de definir o seu futuro, você iria estudar? Me respondam se vocês estudariam. Com certeza, sim. Certamente todo mundo que prestou vestibular precisou estudar, né? Em algum momento. Quem presta concurso público precisou estudar. E por que a gente não faz isso num processo seletivo? Por que a gente não faz isso numa entrevista? Se muitas vezes aquela vaga ela pode definir em grande escala parte do nosso futuro. Então, essa é a reflexão. Nós precisamos aprender a nos preparar para as entrevistas, para a entrevista. E aí, eu trago o passo a passo para essa preparação. Eu separei aqui 3 etapas que são fundamentais para a preparação de uma entrevista estratégica. Esses passos são se preparar para as perguntas padrões, entender quem é a empresa e afinar o storytelling, que eu vou explicar o que é. Então, eu trouxe aqui as 5 principais perguntas que, de maneira geral, são feitas durante um processo seletivo. Quais são os seus pontos fortes e fracos? Por que você quer trabalhar nessa empresa? Como você se imagina daqui a 5 ou 10 anos? Por que eu devo contratar você? Quais foram as suas maiores conquistas profissionais e pessoais? Quem aqui já foi perguntado por alguma dessas perguntas no processo seletivo? Me conta. A Adriana já disse que ela já, né? Deixa eu ver se tem mais alguém que já foi perguntado por alguma dessas questões aqui. A Isadora disse que já foi perguntada pela 2, 4 e 5. Pois é. E aí, Flávia, veja, quando eu digo preparação, eu não estou dizendo decorar. Lembra que eu falei lá que no desenvolvimento das competências comportamentais é fundamental o autoconhecimento? Aqui também. Eu só vou ser capaz de responder essas 5 perguntas sem que elas sejam genéricas se eu fizer um mergulho interno. Então, quando o selecionador ele pergunta para você quais são os seus pontos fortes e fracos, nada mais ele quer saber do que qual é o seu nível de autoconhecimento. De que maneira você lida, por exemplo, com uma parte sua que não te agrada tanto, e o que você faz com isso? Então, nessas perguntas, normalmente as pessoas respondem da parte de ponto fraco: eu sou ansiosa, eu sou perfeccionista. Tudo bem, se de fato for verdade, ok, mas não responda isso por ser clichê, por ser padrão. Então, tente fazer um mergulho interno. Eu participei, por exemplo, de um processo seletivo que o candidato disse que ele era impaciente, e ele foi contratado. Primeiro porque ele foi muito sincero, e segundo porque ele disse, olha, eu estou desenvolvendo isso em mim. Eu me considero uma pessoa impaciente, mas eu estou tentando desenvolver, eu faço terapia e tal. Então, a gente não pode esquecer que o selecionador também é um ser humano, e que ali, naquele momento, ele está avaliando um outro ser humano. Então, não dá para esperar a perfeição de candidato. Então, assim, é muito importante que vocês tenham a sabedoria para responder essas perguntas de forma estratégica, mas sempre com sinceridade. Então, quando ele pergunta para você quais são os seus pontos fortes e fracos, ele está querendo saber qual é o seu nível de autoconhecimento. Quando ele pergunta para você, por exemplo, o que você quer trabalhar nessa empresa, é muito comum as pessoas responderem porque eu estou precisando, porque eu estou muito tempo desempregada. Mas, na verdade, o que ele quer saber é o que é que essa empresa tem de diferente que as outras não têm a ponto de você querer trabalhar lá?
Porque uma coisa que a gente precisa refletir é o seguinte, gente, quem escolhe a empresa para trabalhar somos nós, colaboradores, somos nós, profissionais. É você que decide enviar o currículo, é você que decide participar do processo seletivo, é você que decide assinar o contrato. Então, quem decide, no final das contas, trabalhar na empresa sempre é o candidato. Então, a partir disso, reflita. Por que você quer trabalhar lá? O que você viu na empresa, nas redes sociais, no site, ou que você conhece, se for empresa de grande porte, que faz que te atraia a ter vontade de trabalhar lá? Fale sobre isso. O que a empresa tem de diferente que você sente desejo em trabalhar lá? Então, reflitam sobre isso, pesquisem a empresa. Nessa pergunta de como você se imagina daqui a 5 ou 10 anos, a empresa, o selecionador nada mais quer saber quais são os seus planos. Se você é uma pessoa ambiciosa, se você é uma pessoa que planeja, se você é uma pessoa que não se importa, não pensa no futuro, uma pessoa estagnada, se você tem gana, e mais do que isso, se você quer crescer dentro da organização, né? Se você se imagina em outros cargos, em outras atividades. Então, é importante, quando a gente faz a pesquisa da empresa, quando a gente tem ambições profissionais, a gente vai conseguir fazer essa projeção de como é que eu me imagino daqui a 5 ou 10 anos. A quarta pergunta, por que eu devo contratar você? Mais uma vez, entra aí a importância do autoconhecimento. O que você tem de diferente dos demais candidatos? É a sua criatividade, é a sua simpatia, é a sua capacidade de trabalhar em equipe, é a sua capacidade de ajudar as outras pessoas? O que você tem de diferente dos demais candidatos? Nessa pergunta, é muito comum as pessoas responderem coisas do tipo, porque eu sou comprometida, porque eu chego no horário. Bem, isso não é um diferencial. Toda empresa espera que você seja comprometido, que você chegue no horário. Então, pense o que você tem de diferente, né? E aí, gente, essa pergunta, o que eu tenho de diferente, não precisa ser algo extraordinário. São coisas simples. Não, eu sou uma pessoa simpática, eu sou uma pessoa bem-humorada, eu sou uma pessoa que eu consigo agregar equipe, eu gosto de trabalhar em equipe. Tudo isso são habilidades e capacidades que podem tornar você um profissional diferenciado, tá? E na última pergunta, quais foram as suas maiores conquistas profissionais e pessoais? Isso aqui também, o selecionador, ele quer saber qual é a sua relação com a sua atividade. Se você é uma pessoa que apenas executa, se você é uma pessoa que tem a capacidade de criar, de ser criativo, se você, por exemplo, é uma pessoa que tem uma capacidade de implantar soluções, de trazer sugestões, e isso vale, gente, para qualquer área, desde o estagiário até um CEO. Então, não importa qual é o nível hierárquico que você tenha. Se você for apenas uma pessoa de executar sem pensar, sem sugerir, sem opinar, então é importante refletir sobre isso. O que você conquistou? Por exemplo, se você entrou na empresa sem ter habilidade em um determinado sistema e você conquistou o domínio desse sistema, isso é uma conquista profissional. Se você entrou numa empresa e foi promovido supervisor, isso é uma conquista profissional. Se você entrou na empresa, por exemplo, como estagiário e foi efetivado, isso também é uma conquista profissional. Então, é preciso a gente simplificar as coisas, no sentido de que conquistas profissionais não são coisas extraordinárias, não é você se tornar o dono da empresa, o diretor, um dos sócios, não. Isso também é uma conquista profissional, mas não é só isso. É pensar que tudo aquilo que você aprende, tudo aquilo que te agrega dentro da organização, é uma conquista profissional. Faz sentido para vocês até aqui? Está fazendo sentido? A Milena disse que perguntaram para ela quais eram os defeitos e qualidades. Pois é, está muito ligado aí a ponto fraco e ponto forte. Por isso que é importante esse mergulho interno, né? Da gente ter a capacidade de nos conhecermos, tá? E aí, se o primeiro passo é justamente eu pensar nas principais perguntas, o segundo passo é eu estudar a empresa. Como é a cultura da empresa? Quais são a sua missão, a sua visão, os seus valores? Né? Hoje, tem muitas empresas que já colocam lá o seu propósito também. Como é que ela se comporta nas redes sociais? De que maneira a sua marca se posiciona? E isso aqui, gente, é muito importante no sentido de valores. Lilian deve ter falado um pouco com vocês sobre valores. Valor nada mais é do que aquilo que é inegociável para a gente, aquilo que é muito importante para a gente, aquilo que a gente não abre mão. Então, é preciso pensar, se você acessa o site, se você vai nas redes sociais e percebe que algum posicionamento da organização
está completamente diferente daquilo que você acredita, daquilo que é um valor importante para você, não queira trabalhar naquela empresa. Porque, de alguma forma, você não vai conseguir permanecer lá. Então, é importante isso. Pesquisar sobre a empresa também é importante nesse sentido, para que você consiga entender de que maneira essa empresa se posiciona, de que maneira essa empresa ela pensa. É uma empresa que abre, por exemplo, o espaço para a diversidade, né? Para quem se importa com as questões raciais, quantos negros tem nessa empresa? Quando você visita as redes sociais, quantos negros você consegue visualizar nas fotos? Então, tudo isso é importante. Se isso for um valor importante para você, por exemplo, é um valor importante para mim. Então, quando eu faço uma pesquisa numa empresa, se é um valor importante para mim e não se encaixa, eu não quero trabalhar ali. Então, existe a questão da necessidade, todo mundo precisa trabalhar, a gente precisa pagar as nossas contas, mas nós passamos muito tempo no trabalho, nós passamos muito tempo trabalhando. Então, como é que vai ser essa relação? Será que vai ser só uma relação em que o retorno seja o dinheiro? A gente precisa ter prazer também em trabalhar, no espaço que a gente está, no ambiente em que a gente trabalha. Então, é muito importante que nessa etapa, nesse passo 2, nessa etapa da pesquisa da empresa, você sempre pense se está em conexão com aquilo que você pensa, com aquilo que é um valor importante para você. Então, faça essa pesquisa, acesse o site, olhe as redes sociais, veja a missão, visão e valores, para além de decorar. Não é para decorar, é para entender de fato como é que a empresa está se posicionando, certo? E o último passo é o storytelling. Alguém aqui já ouviu falar em storytelling? Comentem para mim aí, por favor, no chat. Ah, todo mundo, quase. Algumas pessoas não. Então, de uma maneira muito simples, storytelling é uma capacidade que você tem de contar uma história, né? Só que a diferença do storytelling na parte de entrevista é a capacidade de você contar a sua própria história. Então, principalmente nesse momento que a gente está vivendo hoje, muitas empresas têm feito processos seletivos online. E aí, muitas empresas elas têm feito assim, elas pedem para você gravar um vídeo, te dá um tempo específico, 3 minutos, 4 minutos, no máximo 5 minutos, para que você conte a sua história de maneira resumida e envie para o e-mail, enfim, em que você tenha a capacidade de falar um pouco mais de você. Então, por que o storytelling é importante e como é que eu tenho que atuar, como é que eu tenho que agir na hora de criar a minha história, de criar um vídeo currículo contando a minha própria história? Esses 5 passos, eles são essenciais. Primeiro, quem eu sou? Segundo, para quem eu vou contar a minha história? Terceiro, o que me diferencia? Quarto, minha história é congruente? E 5, traga elementos únicos. Então, vamos lá. Mais uma vez, entra aí o autoconhecimento. Eu faço, na minha mentoria de recolocação, na minha assessoria de recolocação profissional, eu faço algumas simulações de entrevista e também de storytelling. E é interessante como as pessoas, quando a gente pergunta, eu pergunto, quem sou eu? As pessoas sempre respondem do ponto de vista profissional. Então, quem é você? Você não é resumida só se você é mãe ou se você é estudante. Isso não te resume. Você não é só isso. Você é muito mais. Então, eu sou mãe, eu tenho 3 filhos, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, nós somos várias coisas ao mesmo tempo. Então, ter essa capacidade de falar sobre quem nós somos de maneira diversa, isso humaniza muito o seu storytelling, a sua história. Isso aproxima muito você do selecionador. É preciso pensar também para quem que vocês vão contar a história. Então, por que isso é importante? Opa, se eu estou participando de um processo seletivo, eu tenho que ter cuidado também, não vou ser escrachado, né? Não vou também fazer de qualquer jeito. Ali é um processo seletivo, então eu tenho que ter cuidado para quem eu estou contando a minha história. E aí, no terceiro, o que me diferencia? Aí entra a parte da humanização. Então, fale da sua família, fale das suas relações sociais. Se você for uma pessoa, por exemplo, que tem engajamentos sociais, conte sobre isso. Se você tem alguma história de vida de superação diferenciada, fale sobre isso. E a congruência, ela é muito importante. Em que sentido? Porque o storytelling, ele também precisa refletir um pouco o seu currículo físico, né? Então, em alguns momentos, você precisa trazer elementos que estão lá no seu currículo físico, até para que seja congruente.
Então, não adianta você falar, até no sentido cronológico, por exemplo, trazer histórias que no seu currículo estão em datas diferentes, em momentos diferentes. Cuidado com isso, isso pode trazer uma péssima imagem para você. Então, uma dica que eu sempre dou para as pessoas que vão fazer vídeo currículo, que vão gravar no storytelling, que vão, enfim, falar, contar a sua própria história. Faça simulações, teste quantas vezes quiser. Uma das vantagens é isso, de você poder repetir quantas vezes quiser, até você achar que ficou legal. Peça para outra pessoa assistir, uma pessoa da sua confiança, que não vai, enfim, gostar da sua cara, fazer chacota, que vai levar a sério, entender que aquilo é importante para você. Então, mostre para essa pessoa, né, esse vídeo, peça a opinião dela e sempre traga elementos únicos, porque nós somos únicos. Ninguém é igual a ninguém. Eu costumo dizer o seguinte: como eu, só eu faço. Então, como você, só você faz. Então, assim, muitas vezes a gente pode falar sobre as mesmas coisas, mas sempre com elementos diferentes, porque nós somos únicos. Então, traga esses elementos na hora de montar, de criar esse vídeo. Sempre se humanize, né? Sempre coloque ali o seu dedo, a sua própria história, né? A sua alma, porque nós somos únicos. Então, esses são os 3 passos fundamentais na hora da preparação para a entrevista. Então, estar preparado para as perguntas, as 5 perguntas que sempre serão feitas, pesquisar sobre a empresa e afinar o nosso storytelling. Então, a última etapa do processo de preparação é, de fato, o dia da própria entrevista. Então, como é que eu vou me comportar no dia da entrevista? Bem, eu preciso ser uma pessoa otimista, ser uma pessoa positiva, primeiro porque ninguém gosta de pessoas negativas, né? Uma dica também importante que eu dou é, não feche portas. Então, muitas vezes, o entrevistador ele pergunta se você tem disponibilidade para mudar de cidade, de estado ou de horário. Se você tiver, a depender da oferta, vale a pena, ouça, escuta, diga o que você vai pensar, diga que você vai conversar com outras pessoas. Não seja aquela pessoa que fecha uma porta, sempre deixe portas abertas para a gente, porque possibilidades sempre vão existir. Uma outra dica: não falem mal de jeito nenhum, hipótese alguma, do gestor, da empresa anterior que você trabalhou. Isso demonstra uma falta de ética e uma falta de compromisso por parte do colaborador. Tem um ditado que diz: quem fala comigo fala de mim, né? Então, muitas vezes a empresa pode pensar, se você está falando mal da empresa que você passou, que não garante que você vai falar mal de mim também. Então, assim, seja muito importante essa etapa, né? Muito cuidado, né? Existe uma pergunta que é: por que você saiu da última empresa? Se for por questão, já aconteceu comigo, por exemplo, de eu pedir demissão da empresa por não gostar do ambiente, do clima, por ter, enfim, por estar em desconexão com a cultura da empresa, mas sabendo falar sobre isso numa entrevista, não tem problema nenhum. Você pode dizer: olha, os valores da empresa não estavam congruentes com os meus. Então, eu decidi procurar uma empresa que tem valores parecidos com os meus. Então, nada de falar mal da empresa, né? E sempre, gente, objetividade e clareza. Então, assim, cuidado para não falar de mais e nem de menos. Então, uma outra dica, eu me lembro que quando eu comecei a participar de processos seletivos, há muitos anos atrás, eu sempre treinava. Naquela época não existia celulares modernos como tinha hoje, mas eu gravava. Tinha um MP3 que eu gravava, não sei, aqui nessa geração, nessa sala, deve ter gente que não sabe nem o que é MP3, né? Mas é da minha época, eu gravava e me escutava, né? Patrícia pediu aqui para eu dar um exemplo do passo 5. Que passo 5? Trazer elementos únicos. É isso, Patrícia? Pronto. Exemplo de elementos únicos. Vamos lá. Como é que eu posso trazer um exemplo para você de um elemento único? Deixe-me pensar aqui. Elemento único é aquilo que te torna diferente das demais pessoas, né? Então, vamos imaginar que eu esteja participando de um processo seletivo, né? Recentemente, eu participei de um processo seletivo para trabalhar num hospital, na parte que é a minha área de desenvolvimento humano e na parte de treinamento e desenvolvimento. E durante o processo, eu falei para a selecionadora o seguinte: eu queria trabalhar lá porque a minha missão de vida, o meu propósito de vida era realmente poder
trocar conhecimento com as pessoas. Isso é um elemento único. Não é todo mundo que tem, por exemplo, esse propósito. As pessoas têm propósitos diferentes. Então, o meu propósito, de fato, é transformar a vida das pessoas através do conhecimento, através das experiências, através da troca. Então, isso é um elemento único. É aquilo que te aproxima do selecionador, por exemplo, da vaga, por exemplo. E eu falei isso com muita verdade, né? Falei sobre isso de uma forma muito sincera. E eu consegui perceber uma sinergia, né? Uma sintonia, quando eu falei sobre isso para a selecionadora. Então, de fato, para mim, é muito importante, me alegra, é uma coisa que dá sentido à minha vida, poder ajudar as pessoas, poder ensinar as pessoas aquilo que eu sei, poder trocar com as pessoas as minhas experiências. Então, isso é um elemento único. Conseguiu? Fez sentido para você? Oi, ô Flávia, é que eu tenho uma dúvida, fez sentido o que tu falaste, só que eu tenho dúvida porque eu sempre trabalhei em imobiliária na área comercial. Estou cursando agora gestão de TI, então é uma transição bem grande de carreira, né, para uma área meio técnica, né, mais técnica. Eu tenho dúvida isso, adianta eu usar esse elemento único, por exemplo, eu adoro participar de chá de panela das colegas, por exemplo, empatia, blá. Adianta eu falar isso nessa área técnica ou não? Eu tenho que ser congruente também com a área técnica? Depende, porque o fato de você trabalhar numa área técnica não significa dizer que você não é uma pessoa sensível e humana. As pessoas precisam quebrar um pouco esse conceito, né? Áreas de exatas, né? Engenharia, química, matemática, TI, enfim, isso está mudando um pouco. É lógico que, até pelas características das pessoas dessas áreas, existe um pensamento mais lógico, um comportamento mais objetivo, né? Mas, por exemplo, a professora Lilian é professora de química e é uma pessoa extremamente humana, sensível, né? Então, assim, existe uma... Não, você trouxe aí um exemplo que eu achei bacana. Eu adoro participar de chá de panela das minhas colegas. Se isso for verdade, fale. Isso é um elemento único. Né? Então, assim, se isso é verdade, se isso é do seu coração, se isso realmente faz sentido para você, eu não vejo problema nenhum em falar. Então, assim, esses elementos únicos, ou esse elemento único, é aquilo que você é. Então, você não pode ser reduzida só a alguém que está estudando TI. Você é muito mais do que isso. Eu não posso ser resumida apenas a alguém que é gestora de recursos humanos. Eu sou várias pessoas em uma só, e você também. Então, a gente não precisa se rotular. Você não é isso ou aquilo, você é isso e aquilo também. Fez sentido para você o que eu falei? Beleza, então, vamos seguir. Então, esses são os 3 passos que eu falei, a capacidade da gente estudar um pouco sobre a empresa, né? Entender as perguntas, as principais perguntas que são feitas e saber falar sobre a gente, criar uma história que seja congruente e que nos torne diferenciados. Então, tem uma frase do conto de Alice no País das Maravilhas que diz assim: para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Eu acredito que todo mundo conhece essa frase. Então, gente, se você sabe para onde você quer ir, é preciso planejamento, né? Não adianta... Hoje eu vi uma frase que eu achei muito interessante no Instagram, que disse mais ou menos assim: a minha meta não é emagrecer, a minha meta é deixar de comer chocolate durante tanto tempo. Então, às vezes a gente pensa apenas no final, né? A minha meta não é conseguir um emprego, mas a minha meta é enviar currículo estratégico, ser chamado para o processo seletivo, porque senão eu só penso no final, no resultado final. Eu preciso pensar no percurso. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Planejamento e preparação são fundamentais para qualquer profissional. Então, gente, eu quero apresentar para vocês o método que eu utilizo. Nas minhas mentorias, nas minhas assessorias, eu utilizo um método que eu desenvolvi chamado 4As. Esses 4As significam autoconhecimento, autoconsciência, autorresponsabilidade e atitude. Autoconhecimento e autoconsciência, eles andam lado a lado. Em que sentido? Se eu me conheço, eu me torno consciente de quem eu sou, eu consigo perceber o que está atrapalhando o meu desenvolvimento, qual é o meu potencial, quais são os meus talentos, quais são os meus valores. A autorresponsabilidade é a capacidade que eu tenho de me responsabilizar por aquilo que me cabe. Eu passo a entender o que é meu e o que é do outro.
eu passo a não fazer transferência. A culpa é do céu, do ar, das estrelas, não. Eu passo a entender que quase tudo que acontece na minha vida é de responsabilidade minha. E a atitude é, no sentido de, quando eu me conheço, quando eu sou consciente de mim e quando eu assumo minhas responsabilidades, eu começo a agir de forma mais consciente, de forma mais assertiva. Então, nas minhas mentorias, na minha assessoria de recolocação, eu utilizo muito ferramentas e elementos do coach. Eu tenho uma assessoria de recolocação que é 100% online. Eu faço 2 encontros com simulações de entrevista, trabalho com ferramentas do coach e faço uma reestruturação de currículo e análise e reestruturação do LinkedIn também. Porque o LinkedIn hoje é uma ferramenta que é muitíssimo utilizada pelas empresas. Porque o LinkedIn nada mais é do que o nosso currículo virtual, né? Ali eu posso colocar de uma forma... na verdade, o LinkedIn é melhor do que o currículo, porque no LinkedIn eu consigo colocar competências e habilidades ali naquela ferramenta que eu não consigo colocar no currículo, por exemplo, impresso. Então, só que às vezes eu preciso saber como é que eu passo para montar isso. Então, se vocês quiserem tirar dúvidas sobre como é que funciona essa assessoria, como é que eu faço para reestruturar meu currículo, para reestruturar meu LinkedIn, pode me procurar. Esses são os meus contatos, o meu Instagram, o meu LinkedIn, o meu WhatsApp. Eu tenho um canal do YouTube também, que consta lá todas as lives que eu faço, e esses são os meus e-mails, tá bom? Eu quero agradecer, espero que eu tenha conseguido contribuir e ajudar vocês de alguma forma, e agora quem quiser fazer perguntas, tirar dúvidas, estou aqui, pode mandar. Licença, boa tarde. Eu me chamo Amanda e eu queria saber, no meu caso, eu não tenho nenhuma experiência, nem nada do tipo. Eu estou me candidatando para jovem aprendiz ou estágio, eu só tenho 17 anos. O que eu posso fazer para melhorar o meu currículo, além de cursos online e tudo mais? Excelente, excelente pergunta, Amanda. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você nunca trabalhou com nada, nunca fez reforço escolar, nunca vendeu nenhuma revista, nada? Nada mesmo. Beleza. Uma dica importante que eu dou para quem não tem experiência profissional é focar nas suas competências no seu currículo. Como assim? Quais são as habilidades e competências que você tem? Por exemplo, você tem uma boa comunicação? Você tem uma capacidade, por exemplo, de resolução de conflitos, de problemas, e para isso não é preciso ter experiência profissional, por exemplo. Você pode ser uma pessoa que tem a capacidade de resolver conflitos na faculdade, por exemplo. Os colegas rolando treta lá, BBB, o povo se pegando, eu sou aquela pessoa que venho, faço o intermédio, enfim. Então, olhe para você e pense nas suas habilidades e competências. Que você pode, inclusive, você deve colocar isso no seu currículo, e você está disposto a colocar a serviço da empresa. Tá? Então, assim, se você não tem experiência profissional, fale além dos cursos que você fez, fale também de quem é você. Faça um resumo no início do seu currículo, se apresentando, falando um pouco das suas habilidades, das suas competências, daquilo que você faz. Se você já tiver participado na faculdade ou na escola, se você tiver participado, por exemplo, de feiras, se você tiver participado de organização de algum evento na escola, na faculdade, isso pode e deve ser colocado como experiência, sim. Poucas pessoas sabem disso. Todas as atividades que vocês fazem no ambiente acadêmico, eles podem e devem ser colocados no currículo, principalmente para quem não tem experiência profissional. Então, assim, tudo que puder agregar, tudo que puder falar um pouco mais sobre quem é você, trazer elementos seus, você deve colocar. Consegui te orientar, Amanda? Me conte. Sim, deu uma clareza aqui. Muito obrigada, tá? De nada. Vamos lá. Adriana, você quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma mediação? Então, a gente tem aqui, a Milena, ela tem uma dúvida, ela perguntou primeiro, vamos seguir aqui com o chat, e depois a Rosângela levantou a mão. A gente pode seguir assim, pode ser? Claro, fique à vontade. Tá, a Milena, ela tem uma dúvida, se quiser abrir o microfone, Milena, fica à vontade. Ou quiser escrever também, né? Se for o caso. Ela não consegue abrir.
Você consegue escrever? Tá bom. Então, por enquanto está escrevendo, a gente pode passar para a próxima dúvida. A Denvaila está aqui perguntando, para quem tem experiências em áreas nada a ver com tecnologia, vale a pena colocar no currículo? Depende. Suas experiências, de fato, são nada a ver, nada, zero, sem conexão nenhuma. Se for, aí não é interessante ser colocado. Agora, sim, é preciso encontrar alguma conexão. Às vezes tem. Às vezes tem alguma conexão com alguma coisa que você faz. Mas, assim, você está buscando que vaga? É estágio, é emprego, né? Então, se não... Normalmente, a orientação que eu dou para as pessoas é sempre o seguinte: o currículo, ele tem que estar sempre em conexão com as suas experiências e com a vaga que você está buscando. Então, se você está buscando uma vaga para uma área que você não tem nenhuma experiência, você pode compensar isso com conhecimento técnico. Quantos cursos você fez, você faz, né? Você tem, por exemplo, trabalhos voluntários, isso é uma dica que eu super dou. As pessoas não costumam colocar trabalho voluntário como experiência de currículo, isso vale muito. Então, assim, em algum momento na área de tecnologia, você prestou assessoria, serviço para alguém, para o vizinho, para o amigo, não cobrou nada, não importa. Mas se você fez, se você atuou, se você colocou em prática aquilo que você viu lá na academia, isso pode e deve ser colocado no currículo sempre. Então, a questão é saber como fazer isso. Rolou nas redes sociais essa semana um caso de um cara que foi fazer uma entrevista. E aí perguntaram para ele qual foi a última empresa que ele trabalhou. Ele disse, olha, eu trabalhei prestando atendimento e assessoria aos clientes na maior empresa de alimentos da América Latina. Aí perguntaram, quem é a empresa? McDonald's. Ele poderia ter simplesmente respondido, trabalhei na McDonald's. Mas olha como ele floreou tudo isso e, obviamente, ele foi contratado. Então, às vezes, não é só o que eu digo, é como eu digo. Então, eu preciso pensar. Então, se você não tem uma experiência formal, lá registrada em carteira, mas na área de tecnologia, por exemplo, eu ajudei alguém, eu atendi, eu consertei, eu assessorei, eu orientei, quanto tempo você fez isso, quando você fez isso, e como você fez isso, coloca no currículo. E aí, nisso, já acaba casando com a pergunta da Isadora, né? Que ela pergunta como colocar esses cursos ali no currículo. Acho que a gente fica com muita dúvida de em que lugar ali, que lugar, de certa forma, colocar ali no currículo. Se colocaria como atividade complementar, se colocaria como formação extra. Não, formação acadêmica, aí é graduação, pós-graduação, MBA, mestrado e por aí vai. Aí formação acadêmica. Atividades complementares ou cursos extracurriculares, como queiram chamar, aí você vai colocar no final do currículo. E ela precisa vir sempre na ordem cronológica. Quais são os cursos mais recentes que você fez? Qual é o nome do curso, o nome da instituição e uma coisa muito importante, principalmente para vocês da área de TI, a carga horária. Muita gente não coloca a carga horária dos cursos que fazem. Por que isso é importante? Quando o selecionador ele vai olhar, quando o recrutador ele vai olhar o seu currículo, a depender do tema que você fez lá um curso, ele precisa saber qual é a sua capacidade de entendimento, de conhecimento sobre aquele tema. E isso vai ser determinado de acordo com a carga horária. Então, sempre coloquem a carga horária dos cursos que vocês realizam. Certo? A Milena aqui, ela escreveu a pergunta dela. Eu tenho formação em 2 áreas diferentes. Eu estou fazendo 3 currículos diferentes. 2 para estas áreas e 1 para qualquer área, digamos, para tentar emprego em alguma empresa ou atuação, para não ficar sem emprego fora das minhas áreas. Seria correto? Corretíssimo. O currículo, ele sempre tem que ser montado a partir da vaga que você está buscando. Um dos erros que as pessoas cometem é fazer currículo genérico. Tem gente que sai imprimindo o mesmo currículo e mandando para... E aí depois se pergunta por que não está sendo chamado para entrevista. O currículo, ele sempre tem que estar em congruência com a vaga. Então, exemplo, se você está buscando uma vaga nada a ver, como é o caso dela, eu não quero ficar desempregada, eu vou, sei lá, trabalhar como atendente. No objetivo, você vai colocar atendente. Então, o currículo, ele sempre tem que estar em conexão. Às vezes, tem pessoas, por exemplo, que têm diversas formações acadêmicas, e quando vão participar de processo seletivo para vagas operacionais, tiram, porque isso pode, inclusive, na visão de algumas pessoas, atrapalhar você ser convocado para um processo seletivo. Então, assim, sim, tá super apoio, né? Tá super correto você fazer um currículo para a vaga que você quer conquistar. A Rosângela queria fazer uma pergunta, ela levantou a mão. Se quiser, pode falar, Rosângela.
Olá, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Sim, boa tarde, Rosângela, pode falar. Eu sou Rosângela Santana, sou daqui do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Desculpe, é que a minha câmera, meu computador está ruim, então a câmera não está funcionando, né? Então, eu até já mandei para Dora Lília, até já mandei para a senhora lá no Instagram uma mensagem em direct, tá bom? Mas você mandou para a Lilian ou para a Flávia? Que acabei usando o da Lilian. Deve ter mandado para a Lilian. Ah, então, Mas pode perguntar. Diga, tá, Rosângela. depois eu mando novamente. Então, eu gostaria de saber, eu sou uma mulher negra, né? Tenho 49 anos, eu sou professora, né? Pedagoga, eu estou fazendo 25, tenho uma outra matrícula como supervisor escolar, no caso, inspeção escolar, de escola. Nessa matrícula de professor, eu estou aguardando, né? Aguardando a aposentadoria, porém, assim, a realidade, né, acho que do Brasil, de muitos municípios, no Rio de Janeiro aqui está acontecendo muito isso. A gente não está recebendo, difícil para muitos aqui, inclusive para mim, que sou mãe solo. Tenho uma filha de 18 anos, está na universidade, e uma de 14. Para ter ideia, eu recebi uma cesta básica ontem. É uma coisa imprescindível, assim, triste, porque para quem doava, eu tive que receber, porque não estava complicado. Mas não é isso. Enfim, a gente tem que levantar e tentar seguir. Tem as minhas especializações, estou fechando uma especialização agora, que está bem legal em letramento. E assim, o que eu queria, gostaria de umas dicas, né? Se fosse possível, bem rápido. Eu gostaria de, na verdade, o meu entendimento seria eu me aposentar e dar continuidade aos estudos para ir para a vida acadêmica, né? Mas, no momento, eu preciso urgentemente, né, continuar trabalhando e seguir para uma carreira, para um outro local, enfim. Eu tenho como eu não sei bem usar o desculpa, a pronúncia, esse LinkedIn, LinkedIn. LinkedIn. não sei usar. Eu tenho o meu currículo Lattes, né? E assim, até vi umas dúvidas ali, né? Que eu também achei interessante, se eu preciso colocar carga horária, e se tem local para colocar, porque sinceramente eu nunca reparei. E quando eu vou participar, na verdade, assim, eu não há anos que eu não participo de seleção para trabalho, né? Mas para questão de seleção de estudos, né? E aí, no meu memorial, que normalmente se pede, né, no memorial, eu acabo fazendo um pouco isso. Eu tiro, né, algumas coisas que não têm muito a ver com aquela área, né, no caso que estou solicitando, para não ficar muito cheio, né, de informações. Eu estou querendo partir para uma área mais própria, né, de assessoria, mas é uma coisa também que eu nunca tirei. Sim, eu nunca trabalhei entre aspas, né? Eu faço assessoria educacional, mas é uma assessoria atrelada ao Estado, porque é o meu trabalho, né? De estar verificando, de estar acompanhando as escolas e tal. Mas assim, eu estou querendo fazer uma assessoria minha, tanto com relação às instituições e tanto também com individual, com as pessoas, né? Que eu sei que tem uma galera assim, que está precisando do que precisa, porque como pedagoga dentro de escola, né, eu sempre vi essa necessidade, né, de alunos querendo direcionamento, de querer saber, e também por esse déficit, né, de conhecimento, que houve um rompimento, né, por causa da pandemia, houve um rompimento. Queria que a senhora
falasse em breve, não tomar mais tempo, que deve ter outras pessoas para falar, em breve palavras, o que a senhora poderia estar me ajudando, ou em outro momento me estar passando um contato, porque eu preciso muito, muito, muito de ajuda. Muito obrigada, gente, muito obrigada a esse evento, está sendo maravilhoso, eu estou aqui, assim, hoje eu não chorei, porque fiquei, estou desde manhã assistindo e está sendo maravilhoso, muito bom. Ah, Rosângela, que bom. Deixa eu te falar, você trouxe aí diversos elementos e não dá para eu te dar uma resposta agora. Então, fala comigo, me procura lá no direct do Instagram. Eu vou pedir para a Adriana deixar os meus contatos aqui, mas deixa eu te falar uma coisa. Você, pelo que eu entendi, você está querendo pegar a sua experiência como assessora em assessoria que você tem no Estado, como professora, e trazer isso de forma autônoma, para que você possa assessorar de maneira individual e escolas, é isso? Você quer saber como fazer essa transição. Pronto, assim, primeiro que você tem aí um elemento fundamental que é a experiência. Então, assim, a experiência que você tem, ela pode e deve ser valorizada. Então, isso é um ponto muito importante que você tem. A questão é como é que você vai fazer isso. E aí, são ferramentas, são elementos, porque nesse sentido, a transição de carreira não é só você montar um currículo nesse sentido, mas é você pensar em estratégias, porque a abordagem, ela é diferente. A abordagem que você vai ter, nesse sentido, é para prospectar pessoas para que você possa oferecer os seus serviços de assessoria. Então, me procura depois lá no Instagram, no direct, vamos marcar um momento para que eu possa entender de forma mais profunda a sua história e entender como é que eu posso te ajudar. Mas, de antemão, eu te digo que você tem meio caminho andado, porque você já tem a bagagem, já tem experiência. Você não vai sair aí do zero, né? As pessoas dizem assim, vou começar do zero. Não existe começar do zero, porque você não pode desconsiderar a sua bagagem, a sua história. A gente sempre vai levar as nossas experiências. Ainda que você migre para um universo, alguém deu um exemplo aqui, que está fazendo uma graduação completamente diferente do que fazia antes, mas a sua bagagem, a sua história, as suas experiências, você vai carregar. Então, você vai só utilizar ferramentas diferentes, de maneiras diferentes, mas a sua experiência, ela não pode ser desconsiderada. Então, eu acho que você tem aí a faca e o queijo na mão, porque você tem experiência. Então, eu acho que tem grandes chances de dar certo. Mas vamos falar sobre isso de uma forma mais demorada, para que eu possa entender de que maneira eu posso te ajudar. Tá certo? Gratidão, muito obrigada. Exponha. Bom, gente, infelizmente, nosso horário chegou, a gente passou alguns minutinhos, mas tudo bem, é tranquilo. E desde já eu queria agradecer mais uma vez a disponibilidade da Flávia por estar aqui com a gente, dividindo todos os seus conhecimentos. Acredito que foi algo muito bom, muito estratégico, literalmente, muito prático. E aí vamos lá para a próxima oficina sobre LinkedIn e empregabilidade. Acho que vai ser bem complementar a essa oficina. Então, também espero que também seja uma oficina muito proveitosa. E lembrando, gente, se você curtiu, posta lá, marca o Meninas Digitais, posta um story, o Instagram da Flávia, o LinkedIn estão aqui no chat, mas lá no Discord eu coloquei todas as redes sociais dela, tá bom? Mas de qualquer forma, quem quiser procurar ela no LinkedIn e no Instagram, ela vai estar disponível. E desde já, mais uma vez, agradecemos a sua presença e de vocês, gente, aqui nesse fórum maravilhoso, tá ali. Estamos nessa tarde de domingo tão proveitosa, gente. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Tá, gente? Um beijo, espero ter contribuído. Podem me procurar, estou aqui à disposição. Beijo.